Existem algumas perguntas que são bem frequentes e eu queria abordar com você agora, eh, em especial umas 2 ou 3 perguntas. A primeira é se queria que você falasse isso na verdade é aquela história, sabe, gente, do mito ou verdade, né. Se drenagem, se você fazer a drenagem, ela pode espalhar ou causar o câncer, né. Por incrível que pareça, a gente escuta isso no consultório. O nosso sistema linfático, ele tem várias vias de parar, né, de bloquear esse câncer, né, e a drenagem linfática, não a gente não espalha o câncer com drenagem. Nós temos aí, claro, muito, mitos sobre isso, a gente ficou com uma crença limitante que Hã. drenagem espalha câncer, mas nós temos vários marcadores que não deixam esse câncer, passar de uma via linfonodal para outra, porque senão, por exemplo, a drenagem linfática, ela funciona de bombeamento, né, então a gente faz pressão, descompressão, uma técnica precisa, não tem creme, não tem arrasto, ela faz um movimento do sistema linfático, empurrando esse líquido válvula por válvula. Então, essa drenagem ela é muito específica, né? Então, por exemplo, se a paciente fizesse uma corrida, espalharia o câncer? Tem contração muscular, tem um deslocamento desse Hã. líquido. Então, a paciente teria que ficar quieta só respirando, né? Então, a drenagem não espalha câncer, pelo contrário, ela traz benefícios para a recuperação dessa paciente e ela pode ser feita em toda a fase do tratamento. Por exemplo, a paciente descobriu e está fazendo o tratamento do câncer e está com edema de membros inferiores, por exemplo, por retenção pós-químio. A gente pode fazer a drenagem? Pode fazer a drenagem, né? Então, não é inviável fazer a drenagem em paciente oncológico, porém, a drenagem linfática precisa ser específica, porque como eu não tenho essa via linfonodal íntegra, a técnica de drenagem tem que ser de deslocamento para outra via de anastomose. Então, nós sempre fazemos o deslocamento por via de anastomose ou inguinal, ou axilar, ou clavicular, quando eu tenho esvaziamento parcial ou total. Então, o profissional tem que estar capacitado na técnica de drenagem linfática para que a gente possa ter um bom resultado, senão a gente acaba tendo prejuízo para a paciente. Uma outra pergunta é a respeito da meia de compressão, se usar pura e simplesmente a meia de compressão causa linfedema. A gente já deu, algumas dicas ao longo da nossa conversa, então Mas é muito importante a gente deixar, porque as pacientes conversam muito entre si, é muito importante isso, mas a coleguinha do lado está usando uma meia de compressão 20/30. Ela fala: "Olha, qual meia que você está usando? Melhorou?" "Nossa, melhorou demais", né. Então elas vão e compram a mesma meia, às vezes o comprometimento linfonodal não é o mesmo, o estágio do linfedema não é o mesmo, e essa paciente acaba usando uma compressão desnecessária e aumentando sim o linfedema. e eu acho que aí a última pergunta que eu vou te fazer, que eu acho que é a campeã de todas, para a mulher que pra mulher que fez o esvaziamento, é a respeito de fazer a unha e depilar, né. Então se pode fazer, se tem algum problema de fazer com linfedema e tudo mais, e depois também eu complemento a sua resposta. Tá bem. É assim, não, a gente pode fazer a unha e pode fazer depilação. O problema é, primeiro pela unha. Quando a paciente vai fazer né, a unha cuticular, retirar essa cutícula, evitar ao máximo fazer lesões profundas, né? Eu falo que às vezes um cantinho, como a gente fala, né, entre nós, um cantinho que você puxou a cutícula, fez uma lesão, por não ter o sistema linfático dessa região, faz com que tenha ali um processo inflamatório, e isso possa ser um gatilho para o linfedema ou para alguma lesão, como a celulite inflamatória, e trazer uma lesão linfática, essa paciente desenvolver linfedema, né? E a depilação, hoje a gente recomenda que ela faça a depilação com a máquina, né? Retirando esse pelo, não cortando com gilete ou com cera, faça tração dessa pele. Então, a máquina de depilar, de cortar o pelo, de aparar para a região da axila, para aquela outra área. Laura, eu posso fazer depilação com cera na perna? Fique à vontade, na virilha, não tem problema. Mas nessa região onde foi feita a retirada linfonodal, a gente tem esse maior cuidado, mas sempre evitar lesões, né? Outra coisa que está ligado a isso também, fazer lesões e cuidados da paciente, é quanto a picadas, por exemplo.
Se meu pet me arranhar ou o mosquito me picar, eu posso aumentar meu linfedema? Eu posso ter uma lesão de pele? Sim, então todo cuidado com lesões na pele ou lesões que vão causar alguma irritação realmente é importante que a gente tenha com essas pacientes. Pessoal, é um princípio válido também para a punção de membros superiores, onde foi mexido, entre aspas, ou foi, quero dizer na verdade, onde foi feita cirurgia e teve o esvaziamento do linfonodo sentinela. Isso é uma pergunta muito frequente. Sim, Na verdade, o que se passa é que quando você tira os linfonodos, a gente já falou várias vezes, mas que fique claro, você está tirando um pouquinho também da proteção. Os linfonodos, eles são como filtros do nosso organismo, que é aquilo que as pessoas chamam, eu tenho uma íngua. Na verdade, entrou uma bactériazinha, ou que seja um vírus, e ele, quando chegou no linfonodo, o linfonodo detectou e ele, a gente chama de infartamento linfonodal, ou linfonodomegalia, ou seja, ele ficou com uma íngua lá, e é uma maneira que o nosso organismo tem de proteger contra a expansão dessa bactéria para o resto do corpo. Obviamente, se não for tratado, isso acontece. Então, veja que o que a doutora falou foi no sentido de fazer uma proteção contra isso. Você pode fazer? Pode, desde que você faça uma higiene correta, desde que você não machuque, etc. Por que que, às vezes, porque aí o seu organismo vai responder de uma maneira diferente daquele que tem o organismo íntegro. Esse é o pensamento. Você tem um pouco menos de defesa neste caso. Por isso que não deve machucar, porque se entra uma bactéria, pode te causar um transtorno, né? Por que que a gente fala para as pessoas, não funciona a veia nesse braço, não? E aí fica aquela, olha, eu não posso fazer isso nunca. Sim, você pode. Desde que faça com higiene, antisepsia, asepsia, limpe bem antes, coloque uma luva estéril e etc., que é para não facilitar o avanço das bactérias nesse membro. Então, vale o mesmo princípio, tá?